Dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O meu nome é Tarcísio Thiago Carvalho de Oliveira e eu vou falar sobre o filósofo Karl Popper. Assim que eu iniciar a apresentação, a minha câmera não vai estar mais aparecendo no vídeo e vai estar aparecendo apenas a apresentação do slide, certo? Vamos lá. Como eu já havia mencionado, né, eu vou estar falando sobre o filósofo Karl Popper. Eu escolhi falar sobre Karl Popper por dois principais motivos. Primeiro foi sobre o paradigma da tolerância e segundo é como Popper ele entende o progresso da ciência. A apresentação ela vai ser dividida em quatro principais tópicos, sendo estes quem foi Karl Popper, a biografia dele, com nascimento, família, formação, carreira, a morte, as principais obras e algumas curiosidades sobre Popper. O terceiro tópico é Karl Popper e o verificacionismo. Dentro desse tópico, eu vou estar falando sobre o que é o verificacionismo em si e também a crítica que Karl Popper ele faz a esse método. O quarto e último tópico, eu vou estar falando sobre Karl Popper e o progresso da ciência. Como o próprio nome ele já vem dizendo, eu vou estar falando sobre como Karl Popper ele descreve o que é progresso para a ciência. Para iniciar, eu vou estar falando sobre Karl Popper, né? O seu nome completo é Karl Raimund Popper. Ele é um filósofo austríaco que acabou por ser radicado lá na Inglaterra. Ele cursou filosofia, matemática e física e transformou a visão da ciência e filosofia do século XX. Acabou por se tornar o maior filósofo, ele é considerado o maior filósofo da ciência do século XX, além de ter trazido contribuições na área da política. Ele foi um severo crítico do positivismo. Sendo mais específico, né, ele acabou criticando bastante o neopositivismo do Círculo de Viena. Para muitas pessoas acabam por acreditar que ele fazia parte do Círculo de Viena, mas ao contrário, ele criticava o Círculo de Viena e seu princípio de verificação. Ele também criticou a filosofia analítica e a escola de Frankfurt. Falando sobre Karl Popper, ele veio nascer no dia 28 de julho de 1902, em Viena, na Áustria. Sua família é composta pelo seu pai, né, Sigmund Karl Popper, e sua mãe, Jane Smith. Ele também possuía duas irmãs, que é Ana Lídia e Emily Dorothea. O seu pai, ele é doutor em Direito na Universidade de Viena, e assim, a sua família um pouco antes do seu nascimento, era judia, era de uma família judia. Só que em 1900 ela deixou de ser judia e se converteu ao luteranismo. Sobre a formação e a carreira, ele frequentou entre 1908 e a 1913 a Freie Schule. Essa escola é uma escola privada que ela é fundada por progressistas e socialistas, sem qualquer influência religiosa. Entre 1913 e 1918, ele frequentou 3 liceus em Viena. Ele entrou na Universidade de Viena em 1918, onde estudou física, matemática e filosofia. Em 1928, ele recebe o doutoramento em filosofia pela Universidade de Viena, com a tese sobre a questão de método em psicologia de pensamento, sob a orientação do psicólogo linguista Karl Buller. Ele veio a fazer sua primeira publicação no ano de 1934, que foi a Lógica da Pesquisa Científica. A partir dessa publicação, ele ganha bastante reconhecimento e foi convidado a dar aula em Londres, na Inglaterra. Em 1935,
ele é convidado a lecionar na King's College de Londres. Já em 1937, ele vai para a Nova Zelândia para dar aulas de filosofia na Universidade de Canterbury, onde permanece, onde permanece até o ano de 1945. Em 1949, Karl Popper ele vai retornar para Londres, para a Inglaterra, e vai lecionar na London School of Economics and Political Science, onde permanece até a sua jubilação em 1969. O interessante é que, mesmo após a sua jubilação, Karl Popper ele continua a escrever, certo? E ele veio a morrer no dia 17 de setembro de 1994, lá mesmo em Londres. Suas principais obras vão estar A Lógica da Descoberta Científica, de 1934, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que foi publicada no ano de 1945, e A Miséria do Historicismo, que foi publicada em 1957, perdão. Essas duas últimas obras, que foi A Sociedade Aberta e Seus Inimigos e A Miséria do Historicismo, elas estão mais relacionadas à área da política. Uma curiosidade sobre Popper é que logo no início ele era filiado ao Partido Comunista da Áustria. Porém, se afastou-se do comunismo e se juntou ao liberalismo. Ele acabou que se afastou do comunismo devido a conflitos internos com dentro do próprio partido, onde ele questionou o motivo da morte de alguns integrantes durante uma manifestação e recebeu como resposta que para a revolução ela poder acontecer seria necessário sacrifícios. E ele acabou por não gostar disso, pois sempre foi defensor da democracia. Ao se juntar com pessoas do liberalismo, ele acaba por fazer uma espécie de aliança de promoção do pensamento liberal clássico. Ele estava interessado na questão econômica do liberalismo, mas Popper se mostrava um grande defensor do liberalismo político. Popper buscava o conceito de sociedade aberta. Essa sociedade ela era essencialmente democrática. Consequentemente, seria extremamente tolerante, não admitindo qualquer tipo de intolerância. Entretanto, isso acarretaria um paradigma que é bastante conhecido, sendo esse paradigma o paradigma da tolerância. Este paradigma, ele não tolera a intolerância. Então, tipo, se eu tenho uma sociedade e dentro dessa sociedade existe um indivíduo ou um grupo que seja intolerante, o restante da sociedade vai acabar sendo intolerante com esses indivíduos, com esse indivíduo ou esse grupo. E isso vai ocasionar um desmonte da sociedade. Então a gente percebe o seguinte, que essa sociedade aberta, ela se autodestrói quando ela se torna intolerante, porque ela não tolera a intolerância. Devido a isso, devido ao fato de não tolerar a intolerância, ela se torna tolerante e acaba, por sua vez, perdendo a essência da sociedade aberta. Sobre Karl Popper e o verificacionismo, a gente tem que a ciência moderna, desde os primeiros pilares com Galileu Galilei e Francis Bacon, a ciência estava sendo pensada como uma ciência que recorre ao método indutivo. O método, o método indutivo ele vai partir do pressuposto em que você deve analisar casos particulares e, a partir desses casos particulares, montar uma teoria geral. Porém, esses casos particulares não podem apresentar nenhum caso divergente. Então, esse método ele, ele consiste em analisar determinadas ações diversas vezes para ver se o padrão ele vai se repetir.
Se verificar que deu positivo, que tá ok, que vai se repetir, podemos dizer que existe uma teoria para uma determinada ação. A gente tem como exemplo o famoso caso do cisne branco. Esse exemplo, ele parte do pressuposto que se um cientista ele passar a analisar e ver que aí em um determinado lago só existe cisne branco, por exemplo, então eu posso afirmar que existe apenas cisne branco. E esse era o principal ponto de crítica de Karl Popper. Ele defendia que o fato de eu não encontrar um fator desviante não significa que existe, que não exista esse tal fator desviante. Portanto, deve-se trabalhar com a hipótese que existem outros casos desviantes. A partir do momento que você encontrar esse único caso desviante, a teoria acaba sendo derrubada. Basicamente, ele vai afirmar que não se pode provar uma teoria, mas sim falsear uma teoria. No exemplo do cisne branco, a gente não precisa analisar todos os cisnes. Eu só preciso achar um único cisne que seja de outra cor, que no caso da ilustração é um cisne negro. Então, esse único cisne negro, ele consegue derrubar, no caso, falsear, uma teoria que todos os cisnes eles são brancos. Falando sobre Karl Popper e o progresso da ciência, né, ele defende que toda ciência ela é conjectural, ou seja, ela faz parte de um determinado momento. Portanto, a ciência nunca vai trazer a verdade absoluta, mas amplia o nosso olhar para a verdade. Um grande exemplo disso, ele pode ser dado lá no século XX, né? Com Albert Einstein. Naquela época, toda a ciência física acreditava na física newtoniana. Albert Einstein, ele começava a colocar algumas constatações e começa a exercitar a teoria da relatividade. E a física newtoniana começa a ser contestada. Então, o que era verdade absoluta passa a ser contestada. Nós temos casos em que pessoas que iam contra Isaac Newton acabavam sendo taxados como louco, porque Newton ele é o pai da física clássica. Ao aparecer uma pessoa como Albert Einstein, que começou a contestar essas verdades absolutas, a gente percebe que a ciência ela não é uma verdade absoluta. Para Popper, ele acreditava no método dedutivo hipotético. No caso, esse método ele buscava primeiro você imaginar uma teoria, depois que você imaginava a teoria, você ia lá e colocava a teoria em prática. No caso, o cientista ele busca falsear a teoria. Para explicar um pouco melhor isso, sobre o progresso da ciência, a gente tem que entender primeiro, como eu falei anteriormente, que o método científico que o Popper criticava partia do princípio da observação. Então, eu ia lá, o papel do cientista era olhar uma determinada ação, olhar um fato particular e ver se aquela ação ela vai se repetir. Por exemplo, se eu tenho uma determinada ação que se repete a cada 2 segundos, o cientista ele vai lá, observa. Pronto. Cada 2 segundos, essa ação ela vai se repetir. E fica, cada 2 segundos a ação se repete. Cada 2 segundos a ação se repete. Então, a partir disso, o cientista vai lá e faz uma lei universal, com uma teoria geral. Constrói um conhecimento científico, que o conhecimento científico ele é certo, seguro, verdadeiro e necessário. Esse era o método da indução.
Só que Popper, ele concordava muito com o cientista David Hume. Esse cientista, ele criticava diretamente o método da indução. E para Popper, esse método da observação, desse método do método científico, era apenas o observantismo, que para ele era um mito filosófico. Segundo Popper, a ciência ela é composta, começa, né, com problemas práticos ou teóricos. A partir desses problemas práticos ou teóricos, nós temos que imaginar ou elaborar uma hipótese. A partir da nossa imaginação, que conseguimos elaborar uma hipótese, nós vamos colocar essa hipótese em prova. No caso, essa prova vai ser justamente a observação de uma determinada ação, ou se não, algum experimento. A partir do momento que eu consigo falsear esse meu experimento, eu consigo assim gerar um conhecimento científico. Agora, se esse conhecimento científico ele vai ser verdadeiro ou vai ser falso, aí já é outra coisa, certo? Por exemplo, se eu pegar uma caneta e dizer que se eu jogar essa caneta no chão, ela vai atravessar o planeta de ponta a ponta, para Popper, isso era uma teoria. Por quê? Porque eu imaginei que esse lápis, que está na minha mão, eu posso jogar ele no chão, que ele vai atravessar o planeta de um lado para o outro, e eu posso falsear essa teoria. No caso, como é que eu posso falsear essa teoria? É muito simples, eu vou pegar meu lápis e jogar ele aqui no chão. A partir do momento que eu consigo falsear a minha teoria, então sim, a partir disso eu gerei um conhecimento científico. Agora vamos ver se esse conhecimento científico ele vai ser verdadeiro ou vai ser um conhecimento científico falso. Consequentemente, se eu pegar esse lápis e soltar ele aqui no chão, ele não vai atravessar o planeta de uma ponta para outra. Então é um conhecimento científico falso, certo? E Popper ele batia justamente nessa tecla, que o conhecimento, a teoria, ela não pode ser considerada como uma verdade absoluta. Ela tem que ser considerada como algo que pode vir a estar sujeita a erros. Para assim nós podemos conseguir evoluir. Então o erro era o motor da ciência. Quanto mais eu consigo estar colocando a teoria à prova, mais essa teoria vai ter relevância. Tipo, se eu tenho uma teoria, eu vou lá, testo essa teoria uma vez, ela passou. Teste essa teoria mais uma vez, ela passou. Teste essa teoria mais uma vez, ela passou de novo, e assim por diante, nós vamos ter que essa teoria ela é extremamente, ela possui um grau de confiança muito elevado. E por ter um grau de confiança muito elevado, nós vamos estar se aproximando da realidade. Então, para Popper, o conhecimento científico ele não pode ser encarado como uma verdade absoluta, mas sim que algo está sujeito a erro e que para errar, com esse erro, na verdade, né, eu vou ter eu vou ter a evolução da ciência, a evolução o progresso da ciência, né? No caso, só para encerrar, vou falar, vou apresentar aqui uma frase de Karl Popper que foi tirada do site Pensador, né? No caso, o espírito da ciência é o mesmo de Sócrates, é um espírito de dúvida, de anseio pela verdade e humildade. Então, o cientista ele tem que estar ele tem que estar aberto ao erro, para assim gerar o progresso da ciência. Pronto. No caso, para encerrar a apresentação, foi falado todos os tópicos
da aula, certo? Qualquer dúvida, pode falar comigo no. Pode mandar um e-mail para a gente estar sanando. E é justamente isso. Muito obrigado pela atenção.